dar início a mais um Imo Bate-Papo. Hoje, no dia 17 de maio de 2023, nosso segundo Imo Bate-Papo do ano. Nós trouxemos o tema Seja o Piloto da Sua Própria Vida, baseado na obra do Adrian Beckman. Desenvolver seu próprio estilo versus seguir o gosto de outras pessoas. Uma pessoa facilmente se prepara para ser guiada pelo que outros pensam ser bonito e bom. Como crianças, seguimos heróis. Como adolescentes, seguimos o que está na moda. Como jovens adultos, o grande exemplo. Como uma pessoa adulta, o que o chefe quer. Como pessoa de mais idade, o que ficou ainda para fazer. Mas isso pode ser diferente. Você descobre o seu próprio estilo de ser. Você estabelece seu próprio objetivo. Você não tem medo para seguir um outro caminho. Você abre uma porta mental para seu próprio mundo da sua existência. Existem padrões na profissão que precisamos seguir, mas exatamente as pessoas que têm o seu próprio estilo levam a profissão adiante e oferecem novas possibilidades. Um estilo pessoal se torna visível na maneira de agir que não pode ser imitada. Ele se baseia numa personalidade única que molda as coisas. Se mostra na maneira de se vestir, de falar, de aparecer. A primeira base para um estilo pessoal é a unicidade do rosto. Nenhum rosto humano é igual. Todo mundo tem sua própria aparência e nós podemos mostrá-la se a fortalecemos, em vez de esconder. Podemos suprimir a tendência de nos adaptar ao que outros pensam que seja moda e contrastar com o seu próprio design. Uma segunda base para um estilo próprio se mostra no elemento surpreendente que assegura que nem tudo esteja em harmonia total e em conformidade com o que se considera bonito, mas que haja justamente uma pequena dissonância, um deslocamento de ritmo, um passo surpreendente. Uma terceira base para um estilo pessoal é a completa familiaridade da pessoa com a maneira em que aparece. Corpo, alma e espírito se mostram numa composição única. A composição se apresenta em todo tipo de variáveis. Não há rotina nela, nem costume, e justamente a qualidade agradável de seu próprio estilo faz com que pessoas apareçam como seres únicos. E agora vem um convite para a gente ir para pequenos grupos que a Jéssica vai nos colocar e a gente fazer uma breve apresentação de quem está ali no grupo e conversar um pouquinho. O que me chamou a atenção nessa reflexão para essa vida plena, e o texto vai estar no chat. O que faz sentido para mim desse texto? E sobre o que eu gostaria de pensar mais. Muito bem, pessoal. Quando eu conheci esse texto do Adrian, através do IMA, etc., é um texto que ele é usado para várias questões, enfim, ele me chamou muita atenção porque ele usa de uma metáfora, e essa metáfora de você tratar a vida como um avião e você se colocar na posição do seu próprio piloto, ou seja, tem muito a ver, ou pelo menos disse muito para mim naquele momento em que eu conheci esse texto. E eu me interessei muito pelo tema, eu comecei a estudar melhor, e eu achei o seguinte: se nós trabalhamos a partir da liderança horizontal, que é o nosso grande foco, eu acho que tudo que a gente fizer, tudo que nós fizermos para a gente conseguir pilotar a nossa vida, no sentido da gente ter iniciativas que possam vir ao mundo a partir dessa própria pilotagem, seja quaisquer as iniciativas. Por exemplo, deixar de ser um executivo para ser um consultor, como foi o meu caso há mais de 5 anos. Deixar de ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha para alguém e planta flores comestíveis e também se aventura na área de consultoria. Ou seja,
esse encontro com o outro, eu acho que é uma grande metáfora. É você comparar e botar pessoas na mesma nave, colocar pessoas na mesma para caminhar junto com você, para você eventualmente poder chegar em algum lugar que você queira e ter algum tipo de sentido isso que você quer trazer para o mundo, né? Então, eu não sei se vocês já estão conseguindo ver, eu estou compartilhando minha tela a partir de agora, que essa é uma imagem que um dos colegas nossos, ele do IMO também, ele gosta muito de usar, apesar de que eu estou usando uma ligeiramente diferente da dele, mas ela traz aí, é uma figura que traz o ser humano, né, aí da época de Roma Antiga, pilotando três grandes forças, que são três grandes cavalos que ele tem aí, né? Que a gente está chamando de capacidades humanas. Então, quando você pilota uma biga ou você pilota um avião, a biga é essa figura que está apresentada aí, você tem que tomar algumas atitudes, tem que tomar alguns cuidados para que você consiga chegar onde você quer. Então, essa metáfora da biga, ela casa muito com a metáfora do que a gente vai usar aqui para ver o avião, porque ela corresponde também à luta do ser humano para equilibrar essas capacidades, entendeu? E que a gente vai detalhar melhor quais são essas capacidades e como fazer o equilíbrio delas, entendeu? Ou seja, quem é o ser humano, quais são suas capacidades, suas potencialidades e como é que a gente pode usar isso a nosso favor ao encontro do outro. Uma coisa que foi falada e que chamou muita atenção é que essa história assim, puxa vida, né? Eu também em algum momento da minha vida eu me vi questionando, principalmente quando eu deixei a vida executiva e quis andar pelas próprias pernas, eu ganhei da empresa algumas sessões de coaching. E nela a pessoa me recomendou que lesse um livro assim, qual é de fato o meu potencial, né? Tem uma determinada pessoa que eu encontrei, que tinha trabalhado comigo há muito tempo, falou assim, poxa vida, se você que trabalhou com essa questão do potencial, você não sabe quem é o seu potencial, então alguma coisa está errada. Mas assim, não está nada de errado. Que em qualquer fase da nossa vida a gente tem que realmente questionar o nosso potencial e ver se nós estamos desempenhando o nosso potencial de uma maneira a mais correta ou a mais realizada possível, da maneira que a gente encontre os nossos princípios, os nossos interesses, com os interesses daquilo que a gente quer no mundo, né? Então, falando um pouco aí das capacidades humanas, vamos falar um pouco do ser humano, de onde tudo vem, né? E concentrar o nosso foco na questão da alma humana, né? Porque é, o que é essa alma humana? O Adrian, ele tem um livro que ele acabou de trazer para o mundo, que fala muito sobre essa questão da alma. A partir de um trabalho que ele fez, pesquisando, segundo ele mesmo, 33 filósofos, sobre o que cada um deles traz sobre a alma humana, inclusive pessoas como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, ou Agostinho, né, como era chamado, Rudolf Steiner, Hannah Arendt, enfim, uma série de pessoas, e ele publicou um livro que se chama A Alma. Então, a gente precisa entender primeiro o que é essa alma, que não tem uma conotação aqui, nesse momento, do jeito que a gente está falando, num termo religioso. Mas vamos tentar entender o que é essa alma humana a partir do ser humano. O ser humano ele vem ao mundo com uma carga genética herdada, né? Ou seja, ele tem um pai e uma mãe, ele herdou essa carga genética, então ele já ganhou essa carga genética que vem com alguma coisa especial, que as tradições cosmológicas ou as cosmovisões elas podem dar interpretações diferentes. Aqui para nós importa que a gente saiba que somos únicos e cada um vem com aptidões, vem com missões, vem com questões que quer desenvolver, vem com questões que quer fazer na vida, que deseja realizar. E a gente tem que, muitas vezes, contrabalançar essas questões, e isso tudo acontece na nossa alma. Ou seja, a gente tem essa corporalidade e essa, vamos dizer assim, essa capacidade cósmica, vamos dizer assim, né, que é herdada,
E, do mesmo jeito, a gente herda um mundo que a gente está ajudando a construir. Esse mundo, e essa relação entre as várias almas, entre as pessoas, é o que se dá, que a gente chama de nossa vida organizada. Na nossa vida organizada atual, no século XXI, ano 2023, é muito comum que a gente dependa muito uns dos outros. Tudo que a gente precisa fazer acontecer na nossa vida, dependemos uns dos outros. Seja para comer, seja para vestir, seja para trabalhar. E a nossa vida, ela, na verdade, é nesse encontro de pessoas, ou nesse encontro de almas humanas, é que se dá necessariamente esse desenvolvimento, esse aprendizado, e faz aquilo que a gente gostaria de que o mundo fosse. Então, depende da gente, dessas iniciativas, da gente pilotar o nosso próprio avião, para que a gente possa trazer para o mundo aquilo que a gente acredita, né? Mas, voltando a falar um pouquinho dessas capacidades anímicas, e aí recorrendo ainda à figura da nossa biga, a gente tem que o ser humano, ou a alma humana especialmente, ela é dotada de três grandes, vamos dizer assim, qualidades, né? Coisas que a gente traz conosco mesmo e que normalmente se manifestam em polos. Muitas vezes elas se manifestam em polos que a gente precisa, como o condutor da biga lá, aprender a domar essas qualidades. Ou trazê-las para o que a gente chama de caminho do meio, nem muito a mais, nem muito a menos, tentar fazer com que isso seja seja bem dosado ao longo do que a gente quer fazer na vida, né? A primeira dessas qualidades, que acontece a partir das nossas intuições, das nossas vocações, né? Nem todo mundo nasce com a mesma vocação, nem todo mundo tem as mesmas capacidades intuitivas ou imaginativas, não importa. Elas vêm da esfera do pensar, ou seja, que está ligada à nossa essa capacidade da gente entender que nós temos inspirações, entender que nós temos questões que vêm e o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, ele faz com que a gente tenha essa capacidade de pensar. A partir do momento que nós pensamos, nós somos levados pela nossa ação, ou muitas vezes pela nossa inação, a querer ou agir. Ou seja, a nossa inação, que é uma polaridade, ela muitas vezes não nos deixa querer, ou o sentido da vontade, aqui no querer nesse sentido, não é o sentido do desejo, é o sentido da vontade, mas ela não nos deixa agir da maneira como a gente deveria, ou impede, por algum motivo, que a gente não haja dessa maneira. E a gente tem ainda uma outra qualidade anímica, que é o sentir ou julgar, né? Ou seja, nesse espaço do meio que a gente tem aqui por volta, vamos dizer assim, do coração, é que a gente, através dos nossos pensamentos e da nossa ação, a gente julgue as nossas afinidades, ou sinta e estabeleça afinidades ou rejeições, simpatias ou antipatias que a gente tem com relação gratuitas muitas vezes com relação a determinadas questões, mas que, através do nosso pensar e através do nosso agir, nós podemos domar essas coisas como o nosso guerreiro romano ali, a domar essas três qualidades para que a gente possa empreender alguma coisa que faça sentido para a gente e que a gente tenha sucesso naquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, no pensar, muitas vezes, imagina a gente numa reunião, né? Muitas vezes a gente quer, as pessoas exageram na quantidade de fatos para aquela reunião. Quer dizer, ou então a gente tem uma reunião que não tem, ninguém traz nada. Quer dizer, tem alguma coisa de errado acontecendo aí. A pessoa que conduz essa reunião, seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito pessoal, ou seja ela nas comunidades onde a gente atua, é esse tipo de julgamento que eu falo, é esse tipo de sensação ou de situação que a gente tem que evitar. As polaridades para que a gente possa ter uma conduta ou aquilo que nos veio como uma moral ou como uma convicção direcionadora, a gente vai falar um pouco mais disso ali na frente, ela seja realmente um princípio para a gente, aquilo com o qual nós somos educados, a gente foi preparado para pensar no bom, no belo e no verdadeiro, a gente de fato possa trazer essas questões e tratar
principalmente dessas coisas na nossa maneira de ser e querer. Muito bem. Falando das polaridades, agora falando um pouco dessa questão de como a gente controla isso, como se a gente estivesse numa biga ou a gente está pilotando um avião cheio de instrumentos, a gente tem uma série de radares, a gente tem as pessoas com quem a gente tem que se comunicar toda hora para saber se tem aviões na mesma direção, se nós estamos indo bem, se nós estamos na rota planejada, enfim, essa coisa toda. A gente tem a equipe de apoio que deixa todos os passageiros à vontade, enfim. Isso, ela traz, como eu já falei no início, uma metáfora, mas ela também traz algumas questões que pode fazer com que a gente mude a nossa consciência a respeito das coisas que a gente quer fazer na vida. Então, se a gente permitir, por exemplo, fazer uma transição na maneira com que a gente pensa e age, a partir dos sentidos, a gente pode muito bem ampliar nossa consciência para coisas que a gente, ou despertar para coisas que a gente não estava necessariamente conscientes até aquele ponto. A gente pode, através desse equilíbrio, a gente pode entender e usar aquela máxima também de que o outro é o meu grande professor. É a partir da minha relação com o outro que eu tenho condição de aprender. Seja numa posição de liderança, que a gente evita o termo gestão, porque a gente acredita que todos podem ser líderes nas suas tarefas. Numa família, todo mundo desempenha um papel, em algum momento, algum papel importante na liderança, na questão da casa, ou na questão, enfim, de um trabalho ou de uma nova iniciativa. Então, a partir desse encontro com o outro, é que a gente pode ter essa ampliação da nossa própria consciência. E, a partir dessas qualidades da alma, a partir do momento que a gente consegue equilibrar essas questões, pilotar nossa vida num sentido mais útil e mais realizável, é que a gente pode entender o próprio sentido do tornar-se. Ou seja, hoje eu sou assim, mas eu posso vir a ser determinadas outras qualidades e eu posso, obviamente, ajudar a transformar o meu entorno. É nisso que a gente acredita. A gente acredita que a liderança horizontal, ela tem o poder de transbordar para fora das organizações e ajudar a transformar o ecossistema, a ajudar a transformar o entorno a partir de um outro elemento formador, a partir de uma outro estado de coisas. E para isso nós precisamos ter as nossas grandes iniciativas. Isso pode ser, claro, como eu já falei, uma direção para o nosso autodesenvolvimento, é onde a gente confronta o nosso mundo interior com o nosso mundo exterior, ou seja, a gente tem a vida profissional, a gente tem a vida pessoal e a gente tem a vida interior. De que maneira nós estamos usando essas três grandes qualidades para a gente balancear isso de uma maneira interessante e a gente fazer com que as coisas aconteçam no sentido de nos autodesenvolvermos. E a grande mudança para o mundo, ou para as nossas equipes, ou para a nossa família, a gente só consegue mudando a nós mesmos. E se a gente conseguir mudar e tomar iniciativas no sentido de pilotar sua própria vida, nesse sentido, no sentido de empreender iniciativas diferentes, é que a gente vai estar caminhando para o nosso grande objetivo. E o grande objetivo, como é que a gente consegue isso? Primeiro, estabelecendo alguns objetivos que a gente quer. Eu tenho vontade de empreender alguma coisa, tenho vontade de mudar alguma coisa em mim, tenho vontade de iniciar uma iniciativa no meu trabalho nova, tenho. Quais são os meus princípios orientadores, as minhas convicções orientadoras? Que isso é uma pergunta longa, é uma pergunta que a gente tem que sempre estar se perguntando se aquilo a gente conseguiu trazer até a gente, que é a nossa parte biográfica. O IMO trabalha em três pilares: a biografia, que é exatamente essa questão de quais são os nossos princípios orientadores e como isso casa com o meu trabalho, com o meu momento de vida, isso tudo é biografia. Como é que eu estabeleço uma comum união nos meus diálogos ou nos diálogos dos nossos grupos? E como é que eu estabeleço bons processos? Bons processos de trabalho, bons processos onde todo mundo seja responsável pelas questões que precisam acontecer. Muito bem.
Para a gente ir para um outro bate-papo, eu só queria colocar mais duas pimentinhas. A primeira delas é a seguinte: eu acho que está mais do que claro que para todos nós, a gente vive hoje num mundo, vamos dizer assim, onde as questões materiais elas são a nossa preocupação cotidiana. Ou a gente precisa dessas questões materiais para viver. Mas quanto isso tem dominado na nossa vida, ou a gente tem dominado essas questões? Aí eu queria deixar uma pergunta que a gente vai refletir sobre ela também, né? Qual é a medida de sucesso que cada um imagina para si? E a outra grande pergunta que eu gostaria de deixar isso tudo vai estar escrito na sequência, não precisam se preocupar, qual é o seu ideal de liberdade? E uma pergunta: o ser humano é de fato livre? Ele consegue se libertar, ele consegue ser livre para tomar as iniciativas, para conhecer outras pessoas, para se libertar das suas próprias amarras, para poder fazer essa transição que a gente tanto espera aí para pilotar a sua vida de acordo com um, um equilíbrio melhor dessas grandes três forças? São perguntas que eu gostaria de deixar para vocês.